3, 2, 1. Roteiros de viagem pela Terra Santa, primeiras igrejas. Éfeso. Reacender o primeiro amor. Durante vários anos, o apóstolo Paulo viveu em Éfeso e ministrou à igreja daquela cidade. Mais tarde, ele escreveu àqueles crentes a carta que conhecemos como Efésios e, ainda mais adiante, escreveu 2 cartas a Timóteo, o pastor daquela congregação. O apóstolo João também passou em Éfeso tempo significativo, talvez décadas, já no final de sua vida. Aquela igreja recebeu instrução profunda de alguns dos maiores mestres da igreja primitiva. Pouco mais de 30 anos depois de Paulo ter escrito sua carta aos Efésios, o Espírito Santo inspirou outra carta à mesma igreja, desta vez escrita por João. Em suas mensagens às 7 igrejas, que ele escreveu como parte de sua visão detalhada em Apocalipse, João registrou as palavras de Jesus à igreja em Éfeso. Jesus fez grandes elogios àquela igreja, em diversos níveis. Eles eram excelentes tanto em seus atos como em sua doutrina, AP 2.2. Colocaram pessoas à prova, e a sã doutrina foi preservada, AP 2.2. Trabalharam até o ponto de sofrer pelo nome de Cristo, AP 2.3. Que igreja! Apesar de tudo isso, Jesus acrescenta estas palavras. Contudo, tenho contra você uma queixa. Uma queixa contra uma igreja tão admirável? Sim. Jesus continuou. Você abandonou o amor que tinha no princípio AP 2.4, NVT. A relação dela com Deus havia esfriado. Verdade seja dita, os pontos fracos em nossa relação com Deus nunca começam com falhas nas coisas grandes. Em geral, não começam com vacilações morais ou teológicas. A fraqueza normalmente começa quando ignoramos um elemento mais básico. O Senhor Jesus chama a atenção para nosso primeiro amor por Ele como centro a partir do qual todas as outras atividades devem fluir. Será que ficamos tão fortes em conhecimento e serviço a ponto de nosso amor por Jesus ter enfraquecido? É possível que a Grande Comissão, MT 28.18 a 20, tenha substituído o Grande Mandamento, MT 22.36 a 38? Nossos atos e nossa doutrina devem formar as pegadas por trás de nossa devoção a Deus, porque nosso amor por Ele deve vir em primeiro lugar. Mesmo quando servimos o Senhor com entusiasmo e permanecemos firmes na doutrina, podemos deixar nossa devoção escorregar se não estivermos atentos. A igreja em Éfeso deixou isso acontecer, mas nós não precisamos fazê-lo. Adaptado da Bíblia de Estudo Swindoll, publicado pela editora Mundo Cristão. Apocalipse, capítulo 2. Mensagem à igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que está segurando as 7 estrelas na mão direita e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que trabalharam muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar pessoas más. E sei que puseram à prova os que dizem que são apóstolos, mas não são. E assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa sem desanimarem. Porém, tenho uma coisa contra vocês. É que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Lembrem do quanto vocês caíram. Arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Mas vocês têm a seu favor isto: odeiam o que os nicolaítas fazem, como eu também odeio. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de comerem da fruta da árvore da vida que cresce no jardim de Deus. Mensagem à igreja de Esmirna.
Ao anjo da igreja de Esmirna, escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Eu sei o que vocês estão sofrendo. Sei que são pobres, mas de fato são ricos. Sei como aqueles que afirmam que são judeus, mas não são, falam mal de vocês. Eles são um grupo que pertence a Satanás. Não tenham medo do que vocês vão sofrer. Escutem. O diabo vai pôr na prisão alguns de vocês para que sejam provados e sofram durante 10 dias. Sejam fiéis, mesmo que tenham de morrer, e como prêmio da vitória, eu lhes darei a vida. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aqueles que conseguirem a vitória não sofrerão o castigo da segunda morte. Mensagem à igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja de Pérgamo, escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos dois lados. Eu sei que vocês moram aí onde está o trono de Satanás. Vocês são fiéis e não abandonaram a fé que têm em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto aí em Pérgamo, onde Satanás mora. Mas tenho algumas coisas contra vocês. Há entre vocês alguns que seguem o ensinamento de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer com que o povo de Israel pecasse, dizendo que os israelitas deviam comer alimentos oferecidos aos ídolos e cometer imoralidades. Assim também estão entre vocês alguns que seguem os ensinamentos dos nicolaítas. Arrependam-se, senão eu logo irei até aí e com a espada que sai da minha boca lutarei contra essa gente. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei do maná escondido, e a cada um deles darei uma pedra branca, na qual está escrito um nome novo que ninguém conhece, a não ser quem o recebe. Mensagem à igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja de Tiatira, escreva o seguinte: esta é a mensagem do Filho de Deus, que tem olhos que brilham como o fogo e pés brilhantes como o bronze polido. Eu sei o que vocês estão fazendo. Sei que têm amor, são fiéis, trabalham e aguentam o sofrimento com paciência. Eu sei que vocês estão fazendo mais agora do que no princípio. Porém, tenho contra vocês uma coisa: é que toleram Jezabel, aquela mulher que diz que é profetisa. Ela leva os meus servos para o mau caminho, ensinando-os a cometer imoralidade sexual e a comerem alimentos que foram oferecidos aos ídolos. Eu lhe dei tempo para abandonar os seus pecados, porém ela não quer deixar a imoralidade. Portanto, eu a jogarei numa cama, onde ela e os que com ela cometem adultério sofrerão horrivelmente. Farei isso agora, a não ser que eles se arrependam das coisas más que fizeram junto com ela. Matarei os seguidores dela, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que conhece os pensamentos e os desejos de todos. Eu pagarei a cada um de vocês de acordo com o que tiver feito. Porém, aí em Tiatira, o resto de vocês não seguiu esse mau ensinamento. Vocês não aprenderam o que alguns chamam de os segredos profundos de Satanás. Afirmo que não porei mais nenhuma carga sobre vocês, mas até que eu venha, guardem bem aquilo que vocês têm. Aos que conseguirem a vitória e continuarem a fazer até o fim a minha vontade, eu darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai, a autoridade sobre as nações para governá-las com uma barra de ferro e quebrá-las em pedaços como se fossem potes de barro. Eu lhes darei a estrela da manhã. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas.